Agora a situação, ela vai mudando, né? Mas, basicamente, para a gente escrever a equação reduzida de qualquer circunferência, nós precisamos de duas informações. Uma é a, as coordenadas do centro dela e a medida do raio, certo? Então, muito bem. Então, aqui eu preciso dessas duas informações para poder escrever a equação reduzida da minha circunferência. Então, vamos aqui. Como é a equação reduzida, né, da circunferência? X menos x de c, que é a coordenada do centro, ao quadrado, mais y menos y de c ao quadrado. Professor, Oi, então pode toda falar. a fórmula toda a questão dessa que aparecer, que tiver a circunferência desenhada, o centro vai ser o C, O centro é o c. A menos que ele diga eles que o sempre vão centro botar. seja outro cara, tá? Mas Tá, geralmente bota tá, C para associar C de centro com C, né? Mas a menos que ele diga, o centro é o ponto A. Então, isso também não tem problema nenhum, viu? Desde que você identifique quem é o centro, tá bom? tá bom. Bom, então veja aqui eu Pro- preciso... Essa lista é referente ao quarto bimestre? Como é, filho? Essa lista já é referente ao quarto bimestre? Já é do quarto trimestre, exatamente. Ok. Viu? Então já vamos... pé na tábua. Já fizemos a avaliação, né, do terceiro. Não dá para fazer mais de um assunto, senão fica muito pesado para vocês, né? E a gente tem poucas aulas, então um capítulo, prova e segue em frente. Tá bom? Então veja aqui que eu preciso saber a coordenada do centro, né? Que elas são x de c e y de c. E preciso saber o valor do raio. Então vamos aqui. Qual é a equação reduzida da circunferência em que as extremidades de um diâmetro são coordenada de A, 4 e 0, e de B, 0 e 4. Né? Então, veja que de A para B, nós temos o diâmetro da circunferência. E o que é diâmetro? É o segmento que liga dois pontos de uma circunferência, né? Dois pontos concretos da circunferência, e né, esse segmento ele passa pelo centro da circunferência. Tá? Então, de A para B é o segmento, e esse segmento aqui, se ele passa pelo centro, então ele é chamado de diâmetro, tá bom? Bom, de A para C eu tenho raio, né? De A para C aqui tem um raio, e de B para C é o mesmo raio, né? A mesma distância, ou seja, o centro está na metade do caminho entre o ponto A e o ponto B. Então, esse meu centro, ele vai ter umas coordenadas. Vamos calcular essas coordenadas. Como vai ser? Então, ele vai ter aqui a coordenada y de C aqui, e a coordenada x de C vai ser aqui. Então, vamos descobrir quem são essas coordenadas. Já que C está na metade do caminho, então aqui eu vou calcular as coordenadas do ponto médio do segmento AB. Como é que eu calculo as coordenadas do ponto médio? Então, a x de C vai ser, vamos relembrar, vou pegar x de A, somar com x de B e dividir por 2. Como vai ser a coordenada y dele? Vai ser também y de A mais y de B dividido por 2. Então, aí eu vou obter as coordenadas do ponto médio, e esse ponto médio aqui é o centro da minha circunferência. Então, vamos aqui. X de A, 4, mais x de B, 0, dividido por 2. Então, 4 mais 0 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. Achei a coordenada x do centro, vale 2. Vamos agora calcular a coordenada y. Y de A, 0, mais y de B, 4. Isso dividido por 2. 0 mais 4 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. Coordenada y do centro também é 2. Está aqui.
Então, o centro dessa minha circunferência tem coordenadas 2 e 2, né? Então, esse x de c aqui é 2 e o y de c é 2 também. Está faltando para mim calcular o raio da circunferência, tá bom? O raio da circunferência, ele é exatamente a distância entre C e A ou a distância entre C e B. Tanto faz, tá bom? Então, agora eu preciso do raio. Então, o raio da minha circunferência vai ser a distância, né, entre, por exemplo, o ponto A e o ponto C. Professor, Oi. daria também para fazer Pitágoras, não dá? Não entendi. Porque, ó, a distância aqui, no X, seria 2 e a base também é 2. Aí o F seria hipotenusa. Não O seria? S seria hipotenusa, sim, também. Né? Então, aqui, ó, É. coordenada x do ponto A é 4, né? Então, daqui para cá, mede quanto? 2. 2, né? Bom, a distância daqui para cá, né, vai de 0 até 2. Quanto mede aqui? 2 também. E o R é nossa hipotenusa. Também é outra forma de fazer. Tá bom? Então, aqui, ó, vou fazer para vocês dos dois jeitos para ver que dá certo. Então, aqui, R é hipotenusa, então eu fico com R ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que são os catetos. Cateto aqui embaixo, 2, e aqui na lateral, 2. Então, eu tenho que R ao quadrado é 2 ao quadrado, 4, mais 4. R ao quadrado dá 8. E aí, olha o nivelamento. Vou fazer aqui, ó. R vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 8. Como aqui é distância entre pontos, então não existe distância negativa, então R é simplesmente raiz quadrada de 8, que a gente simplifica aqui, ó, ao nivelamento. Vamos dividir por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então, aqui eu tenho 2 ao quadrado vezes 2. Então, raiz quadrada de 8, eu vou escrever no lugar do 8, 2 ao quadrado vezes 2. Por quê? Eu vou tirar esse 2 ao quadrado da raiz. Então, R vai ser igual a 2 raiz quadrada de 2. Então, está aqui o meu R. Ok? Então, R, encontrei o meu raio, encontrei as coordenadas do centro, vou escrever a minha equação reduzida da circunferência nesse caso. Então, como é que ela vai ser? No lugar do x de c, eu vou botar 2, vai ficar x menos 2 ao quadrado, mais y menos a coordenada y do centro também é 2, menos 2 ao quadrado, igual a r ao quadrado. O r é 2 raiz quadrada de 2, tudo isso ao quadrado, certo? Então, aqui, ó, minha equação fica x menos 2 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual r ao quadrado, eu já tenho aqui, ó. Tá bom? Já facilita a sua vida. Eu não vou calcular 2 raiz quadrada de 2 ao quadrado de novo, não. Eu já tenho aqui, ó. Que r ao quadrado é 8, então isso aqui é igual a 8. Então, tá aqui a equação reduzida da minha reta de centro 2 e 2, né? E raio 2 raiz quadrada de 2. Oi. Porque ali na parte do R, ele eleva ao quadrado tudo que tá dentro, né? Tipo 2 ao quadrado e raiz de 2 ao quadrado. É uma pergunta. Aonde, amor? Vamos aqui. Aqui, no R, no lugar do R. Não, pra cá, por quanto? Aqui. Isso. Isso. Ele... É todo mundo ao quadrado. O 2 e o raio de 2, viu? Tá, joia? Joia. Pronto. Não é só o raio de 2 ou só o 2, né? Todo mundo. Já que o R é 2 vezes raiz quadrada de 2, fica tudo ao quadrado. Tá bom? Karen tá perguntando qual outra forma de calcular o R.
Outra forma, vou fazer agora. Como eu mostrei aqui no começo, eu posso calcular como sendo a distância. O R pode ser a distância entre o ponto A e o ponto C, né? Que é o centro. E a fórmula da distância é raiz quadrada de x do ponto A, 4, menos x do ponto C, 2, ao quadrado, mais y do ponto A é 0, menos y do ponto C, que é 2, ao quadrado. Então, vamos lá, fazendo a conta. Então, eu tenho raiz quadrada de 4 menos 2 dá 2, fico com 2 ao quadrado, mais 0 menos 2 dá menos 2 ao quadrado. Então, aqui, 2 ao quadrado é 4, menos 2 ao quadrado também é 4. Então, eu tenho raiz quadrada de 4 mais 4 é raiz quadrada de 8. Ok? Então, o raio é raiz quadrada de 8, ó, que nem a gente viu aqui, ó. Raiz quadrada de 8, que simplificando fica 2 raiz quadrada de 2. Tá bom? Então, isso aqui é a mesma coisa aqui. 2 raiz quadrada de 2, conforme a gente tinha simplificado antes. Então, aqui é usando a fórmula da distância, né? Que a gente pode fazer também. E esse outro aqui foi a sacada que a nossa colega teve, né? De que isso aqui é um triângulo retângulo. É um triângulo retângulo. Os catetos aqui é fácil calcular e a hipotenusa é o raio. Né? Foi uma ótima observação. Duas formas de fazer. Dúvidas? Obrigado por assistir. Bom estudo!